Abra sua Bíblia em Jeremias 17, versículo 8. Diz assim: porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Eu quero ler novamente essa palavra tão preciosa. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga e nem deixa de dar frutos. Deus, obrigada pela tua palavra, Senhor, que ela é viva, ela é eficaz. Obrigada pela tua palavra que não precisa ser atualizada. Obrigada pela tua palavra que não precisa ser acrescentada. Obrigada pela tua voz, Senhor, a tua voz escrita aqui, Senhor. Obrigada, Jesus, porque nós temos a liberdade, Senhor, de ler a tua palavra, falar da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra é como uma espada. Finca em nós essa noite, Senhor, as palavras que vierem do teu coração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deus, prepara um solo fértil no nosso coração para receber a tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deus, livra-nos de toda distração, nos dá discernimento, Senhor, da tua palavra, traz revelação específica da tua palavra, Senhor. Eu oro por uma revelação pessoal para cada mulher aqui essa noite da tua palavra, uma revelação específica. Eu sei que o Senhor pode fazer isso, Senhor, então libera sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, Senhor, pela tua graça, pelo teu favor imerecido, me usa essa noite, Senhor, para abençoar minhas irmãs, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que eu não use o Senhor, mas que o Senhor me use pela tua graça, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Mulheres, eu estou muito feliz de estar aqui. Se eu puder dar um tema para a mensagem de hoje, o tema é uma mulher que inspira, é uma mulher profunda. Eu não tinha como falar sobre não deixar de falar sobre esse tema, porque o Senhor tem ministrado no meu coração desde o início desse ano, que as mulheres que Ele está levantando são mulheres que são curadas e são mulheres que são profundas. Eu não sei se você já percebeu, mas nunca se viu antes o tanto de mulher que Deus tem levantado. Você pode dar um glória a Deus por isso? São mulheres que estavam escondidas. São mulheres que são mulheres comuns. São mulheres que estavam dentro do lar. São mulheres que não têm nome, não têm um background por trás, não se patrocinam nas redes sociais. São mulheres comuns que Deus tem levantado, porque o Senhor, Ele curou e o Senhor aprofundou, e não tem como esconder uma mulher curada e profunda. Você está entendendo? Eu lembro quando Deus, Ele começou a expor por sua graça a minha vida, e eu lembro que eu dizia: não, Deus, deixa eu ficar aqui escondidinha, aqui tá tão bom, aqui é o meu lugar de contentamento, no meu lar, na minha casa, deixa eu ficar escondida. E o Senhor me dizia assim, e eu sei que o Senhor, Ele vai ministrar no seu coração para você, mulher. O Senhor me dizia assim: agora eu te construí, e agora eu preciso expor a minha obra. Tudo que Deus está fazendo em você, mulher, não vai ficar em você. Não vai ficar em você. O que Deus está fazendo em você é geracional. Mas nós necessitamos, com urgência, sermos mulheres curadas e profundas. Mulheres bíblicas, sabe que nós precisamos? Mulheres bíblicas que conhecem a palavra. Lá no Nordeste, em João Pessoa, de cabo a rabo, ou seja, de frente a trás, que conhece a palavra toda. Nós precisamos ser essas mulheres. O grande problema é que nós estamos viciadas apenas em ouvir palavras de pessoas que vão ler a Bíblia e vão ministrar pra gente. Nós não podemos ser profundas dessa forma, porque existem tesouros, segredos específicos que Deus vai revelar somente para suas amigas.
E as suas amigas, as amigas de Deus, elas vão direto na fonte, porque nós temos livre acesso. Você está entendendo? Nós temos livre acesso, mulheres. O véu já foi rasgado, então nós precisamos entrar nesse lugar de profundidade. Então talvez Deus está querendo liberar tesouros e segredos específicos para você, e você está buscando na fonte errada. Eu não sou contra ouvir no YouTube, eu também ouço, eu amo. Eu não sou contra você receber de outras pessoas, eu honro a posição de outras pessoas. Mas o que eu tenho pavor são de pessoas que são apenas viciadas em ouvir de outros, ao invés de ouvir direto da fonte. Você entende que existe uma palavra específica de Deus sobre as nossas vidas, para aquele momento que não vai te saciar você ouvindo de outra pessoa. É necessário você ouvir de Deus. Então as mulheres profundas para esse tempo vão ser mulheres que vão saber ouvir a voz do amado. Vão saber ouvir a voz do amado. Então nós precisamos, mas antes de Deus Ele te levantar, antes de Deus Ele fazer algo extraordinário assim, que você sonha, as promessas de Deus, Ele sempre vai te aprofundar primeiro. E esse escavar dói, minha irmã. Mas não é pouquinho não, é muito. Mas sabe aquele dói, mas passa? Sabe aquele dói para cura? Esse aprofundar de Deus é um aprofundar necessário. Sabe, tem mulheres aqui essa noite que o Senhor ministrou no meu coração, que são mulheres curadas sim, mas que precisam de profundidade. E tem mulheres aqui que precisam de cura, e o Senhor vai te curar hoje. Eu podia te dizer hoje que o Senhor ia te fazer profunda, mas não é o Senhor que te faz profunda. É você que se faz profunda em Deus. Deus, Ele não tem filhinhas preferidas, não é? Ele não tem, mas Ele tem aquelas que o preferem mais. Eu me lembro, mulheres, que há 18 anos atrás, quando eu conheci Jesus, eu era bem do mundão, e eu conheci Jesus, e eu não queria me converter, porque eu tinha pavor de ter que usar um saião e usar o cabelão, porque a minha imagem de crente era essa. Não depilava, não usava brinco, não usava maquiagem. Então o meu problema de não querer estar com Jesus era ter que usar saia, não me depilar e usar os cabelão aqui. Então todo mundo lá na minha casa, minhas irmãs se converteram, minha mãe, eu disse, eu vou nada. Não vou não. Mas eu me lembro que um dia Deus, Ele me pegou. E eu me lembro que eu fiz um voto com Deus naquele dia. Eu disse, Deus, Tu sabes, Senhor, que eu sou total no mundo, que eu sou intensa no mundo. E se eu me entregar a Ti hoje, Deus, eu vou ser total e intensa com o Senhor. Eu não vou querer ser uma crentezinha domingueira que senta o bumbumzinho nessa cadeira e é um esquenta-banco. Eu não vou querer ser esse tipo de mulher. Eu quero ser total, porque eu entreguei tudo para o diabo nesse mundo. Eu me entreguei completamente para o diabo nesse mundo. E para o Senhor, eu não vou deixar faltas. Você está entendendo? Então eu tenho esse voto com Deus, minha irmã. Não é porque eu sou mais bonitinha, mais magrinha e não como açúcar, nem trigo, nem glúten. Calma que eu comi um brigadeirozinho hoje de ninho com Nutella, viu? Mas me deu uma dor de barriga tão grande, minha gente. Isso não presta não, viu? Isso não é de Deus. Você está entendendo? São as escolhas que nós fazemos. Deus, Ele não... Eu quero que você anote e diga para sua amiga, assim ó, Deus não vai te fazer profunda. Você escolhe ser profunda. Você escolhe ser profunda. Sabe qual é o problema? É que nós queremos colocar tudo na conta de Deus. Nós queremos resolver esse problema de profundidade com Deus com oração. Mas nós precisamos entender que é um posicionamento. Quando você se posiciona para ser profunda em Deus. Ei, parece que uma chave é virada no céu. Parece que o céu rasga e diz assim, tem alguém me escolhendo. Tem alguém jejuando. Tem alguém clamando. Tem alguém adorando. Tem alguém renunciando. Tem alguém se entregando. Tem alguém entregando tudo. Tem alguém quebrando o vaso. Tem alguém se rendendo. E talvez você olhe para você e diga, mas por que comigo tem que ser assim? Porque quando Deus, Ele te escolhe é diferente, minha irmã. São níveis de intensidades diferentes.
São níveis de intensidade diferentes. Então o Senhor hoje está nos convidando para nos aprofundarmos. E o convite, eu não sei quantas mulheres tem aqui, eu acho que tem umas 100, eu não sei. E o convite é para todas nós 100. Para todas nós que estamos aqui. Se hoje você está ouvindo, esse convite é para todas nós. Mas eu sei que apenas algumas vão escolher a boa parte. Eu sei disso, que você seja essa algumas. Você lembra que a Bíblia diz que o amor que o amor de alguns se esfriaria? Mas não são todos. Que você seja o não são todos. Chegou o momento de sermos mulheres profundas, mulheres profundas, sabe, mulheres que têm raízes profundas, e essas mulheres que têm raízes profundas, elas sabem os caminhos das águas. A mulher que tem a raiz profunda, ela sabe o caminho da fonte. Ela sabe quem é que pode saciar a sua sede, e é Jesus. E ela sabe, uma mulher profunda. Gente, eu tenho ali minhas redes sociais, e o que mais escuto que trazem para mim as perguntas quando eu abro a caixinha é: como ouvir a voz de Deus? Como eu me tornar profunda? Gente, não tem receita não. Não tem receita. É entrega. É uma entrega insaciável. É uma entrega insaciável. O grande problema é que nós, muitas vezes, mulheres, nós nos entregamos muito para malhação, nós nos entregamos para televisão, nós nos entregamos para estética, nós nos entregamos para tantas outras coisas e colocamos Deus e a sua igreja no último lugar. Eu estou aqui para te dizer que Deus precisa ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Você não pode dar o resto para Deus. Deus chama mulheres que vão entregar tudo. Mulheres que vão entregar tudo. E é isso que vai aprofundar as nossas raízes. Sabe, as raízes definem o tamanho e a força e a estabilidade da árvore. Mas ainda assim, as raízes, ela permanece no lugar de invisibilidade. O grande problema é que nós mulheres, nós queremos apenas muitas vezes expor uma performance. Nós queremos muitas vezes expor as folhas e nós esquecemos de trabalhar lá onde é que vai fazer com que a gente permaneça, que são as raízes. Deus está gerando em nós mulheres de raízes profundas. E o que são essas mulheres de raízes profundas, pastora, me diz? São mulheres que veem a tempestade. Vem a tempestade e as raízes estão ali, lhe segurando nessa rocha, porque você conhece o caminho das águas. Nós precisamos entender que as raízes são invisíveis. Elas são invisíveis, você não consegue ver a raiz de uma árvore, não é? Nós não conseguimos ver, mas elas estão ali sustentando essa árvore. Deus, Ele quer te enraizar nessa rocha, onde os ventos não vão te abalar, onde as crises não vão mudar o teu destino em Deus. Você está entendendo? Então nós precisamos gastar tempo com os fundamentos e deixar que os frutos falem por nós. O grande problema é que nós nos preocupamos mais com as performances do que com os fundamentos e as raízes. Nós precisamos nos preocupar, mulheres, com as raízes. Mulheres de raízes curadas, elas vão ser a cura geracional para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos e assim por diante. Você está entendendo que começa em nós, mulheres? Você está entendendo? Então nós precisamos ter essa cura, mulher, essa cura geracional em nome de Jesus. Então eu trouxe aqui 3 exemplos de mulheres que são profundas. E uma mulher que é profunda, ela é uma mulher que permanece. E eu trouxe o exemplo da mulher que me inspira muito, que é Maria Madalena. A Bíblia diz assim, eu vou ler para você. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Ela então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele em que Jesus amava, e disse assim: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro, e os dois corriam, mas os outros discípulos foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linhos
bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido o que havia dito na Escritura. Aí no versículo 10 diz assim, ó: os discípulos voltaram para casa. Aí no versículo 11 diz o versículo que arrebatou meu coração e diz assim, ó: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando, e enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E então Maria viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e os outros aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que tu está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que tu está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E Jesus disse assim, ó: Maria. E Jesus continua: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico e disse: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai, e o Pai de vocês para o meu Deus, e o Deus de vocês. Maria foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou tudo o que lhes disseram. Você está percebendo aqui comigo? Todos os discípulos foram lá e viram a cena que é a mais terrível. Jesus já tinha morrido e agora tinham levado o corpo de Jesus. E naquela época era muito precioso você fazer lá o velório, tudo que era necessário. Mas agora tinham levado Jesus e eles não iam poder nem prestar essa honra. E estava aquele ambiente de desespero. Jesus morreu, levaram Jesus, um ambiente de desespero. Os discípulos foram lá, checaram, não ficaram, mas houve uma mulher que permaneceu. Esta mulher permaneceu, e Deus está levantando mulheres que vão permanecer, mesmo no cenário que vai de contra tudo aquilo que você crê, mesmo no cenário que vai de contra de tudo aquilo que você já ouviu de Deus. Deus está levantando mulheres que vão permanecer, e esse tipo de mulher só permanece se tiver as suas raízes profundas. Maria só permaneceu porque ela tinha um relacionamento com Jesus. Sabe por que ela tinha? Porque quando ele falou Maria, as mulheres que são profundas e permanecem, Jesus sabe o seu nome direitinho. Eu quero ser conhecida dele, minha irmã. Não quero ser conhecida nessa terra, não. Não quero ter seguidores, não. Eu quero ser conhecida na minha morada eterna. Eu quero chegar no céu. Ei, essa é uma heresia própria, tá? A Bíblia não diz não. É uma heresia brincadeira, viu, pastor? Eu não vou contar heresia, não. Mas eu quero chegar no céu e o povo está me esperando dizer: então é Moana, aquela que Jesus falava, dá ela pra gente. É Moana, aquela que muito amou, que permaneceu. Você está entendendo? Essa é a minha expectativa, não é na terra, minha irmã. Que isso aqui passa. Isso aqui passa. Não queira você ser conhecida nessa terra e ser desconhecida no céu. Tem a sua expectativa de ser conhecida no céu. E Maria sabia disso. Maria permaneceu. E quando ela permaneceu, Jesus liberou um segredo. E ela saiu o quê? Espalhando para todo mundo. Talvez você precise permanecer para Deus liberar algo específico na tua vida. Você sabia que cada uma de nós mulheres carregamos algo específico em Deus? Uma porção específica. Você sabia que todos nós temos uma promessa em Deus, que essa Bíblia é recheada de promessa? Se você está aí me dizendo: pastora Moana, eu não tenho promessa, abre a Bíblia, minha irmã. Que tem promessa para mim, para tu, para nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. Tem promessa para todo mundo. Mas existem promessas e palavras específicas. Existe uma porção específica que Deus libera para mim e para você. E você precisa ouvir isso, que é isso que vai te trazer um senso de direção, um senso de destino. E Maria sabia que não acabava ali, porque ela conhecia o seu mestre, ela conhecia a palavra. Você precisa permanecer, mesmo quando tudo vai de contra. A mulher que vai inspirar é a mulher que vai permanecer. Ao seu lado 1000 cairão, ao seu lado 10.000 desistirão.
Eu não sei, eu olho para a minha jornada e meus amigos de ministério desistiram, esfriaram. Ei, mas a mulher que permanece, ela não desiste. A mulher que permanece, ela não para. A mulher que permanece, ela não retrocede. Você está entendendo? Então você precisa permanecer. Ah, pastora, você nem sabe as crises que eu estou passando. Você nem sabe as tempestades que eu estou passando. A mesma palavra eu te digo, no meio da crise, no meio da tempestade, permaneça. Permaneça. Somente mulheres que permanecem receberão os segredos de Jesus e as revelações que Ele tem. Você entende? Maria permaneceu, Jesus apareceu para ela, gente. É o que eu mais quero nessa vida. Esse precisa ser o desejo do seu coração. Você não está nessa terra, minha irmã, para ganhar seguidores, para ganhar like. Você está nessa terra para se parecer com Jesus, para receber os segredos dele, liberar os segredos dele. Você percebeu como essa palavra casa com a palavra que a pastora Gisele pregou ontem? Você conhece Jesus, recebe dele e você sai liberando sobre ele. Foi isso que Maria fez. Jesus falou assim: ó, Maria, vai lá e conta a todos eles o que aconteceu aqui. O que você recebe de Deus não é para ficar para você, minha irmã. Você precisa transbordar. Não acho que Deus vai liberar coisas sobre a sua vida para você virar um balão e não transbordar. Não, você precisa transbordar tudo que você recebe de Deus. E as mulheres que vão inspirar são mulheres profundas e que permanecem. Eu não sei quais processos que você está passando. Eu não sei, de verdade. Mas eu sei que o Senhor sabe. Eu não sei como está teu casamento, eu não sei como está tuas finanças, eu não sei como está tuas emoções. Eu não sei de nada disso, mas o Senhor sabe. E o Senhor está te dizendo aqui: permanece, filha. Se tu desistir agora, tu nunca saberá onde tu deverias chegar. Se tu retroceder agora, tu nunca chegará onde eu já idealizei para ti. Permanece. Se tu desistir agora, tu não vai receber os segredos que eu tenho para você. Essa estação de escassez, que você talvez está olhando ao seu redor, está tudo fora do lugar. Eu sei, minha irmã, eu já vivi estações dessa. Foi aqui na escola do deserto da Flórida. Estava tudo fora do lugar. Estava tudo escasso. Não tinha dinheiro nem para comprar leite. Foi a primeira vez que a gente teve que devolver o nosso carro. Sabe como a gente ficou vivendo? Lembra que teve um furacão? Eu chamo de furacão abençoado, que nós ganhamos um cartãozinho para fazer feira. Quem mais? Estão se identificando, né? Eu digo: ai, glória a Deus por esse furacão. Até furacão o Senhor manda aos povos. E você acha que eu não pensei em desistir? Desistir de Deus eu nunca pensei, minha irmã. Mas desisti do chamado várias vezes. Várias vezes. Mas a mulher que não desiste, é o que Paulo diz, vai receber a coroa. Que essas leves e momentâneas tribulação estão trazendo para nós um peso de glória que nem se compara a essa leve e momentânea tribulação que você está passando. Isso te trará o quê? Essa tribulação que você está passando, e eu estou falando para mulheres aqui que estão passando por processos dolorosos. Esse processo vai te marcar de tal forma que vai te dar uma legitimidade. Uma legitimidade, você vai carregar uma nova autoridade. Deus vai liberar um segredo precioso para você. Uma nova porção dele, da parte dele, única para você, que homem nenhum poderia te dar. Vai vir da parte de Deus. Foi isso que aconteceu com Maria, porque ela permaneceu. E eu me lembro quando eu passei por esse processo doloroso. E eu permaneci. Quando o Senhor mudou a estação, nasceu esse livro, Mulheres Reconstruídas. Porque nenhuma dor é estéril, minha irmã. Nenhuma dor é estéril. Nenhum processo é estéril. Você está entendendo? Você precisa somente permanecer. Existe uma forma de permanecer constante. Você precisa ser constante em Deus. Você precisa gastar tempo com Deus orando. Você precisa se aprofundar na palavra. Você não pode desistir.
Porque tudo está indo na contramão de tudo aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Quando Deus libera o prenúncio sobre as nossas vidas, te prepara, minha irmã. Que aí você acha que está se levantando as promessas. Não, está se levantando do inferno. Porque no mesmo momento que Deus libera um prenúncio sobre as nossas vidas, há uma aceleração no inferno para parar aquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas. Mas a mulher que permanece, ela não para no meio das guerras, ela avança. Você está entendendo? Você precisa avançar. Então Maria ali, ela permaneceu. Então a primeira mulher que ela vai inspirar é a mulher que permanece. Às vezes ao nosso redor está tudo vazio, como estava o túmulo de Jesus. O solo da sua casa está estéril. Seu casamento está estéril. Seu ministério está estéril. E eu sei que Deus me disse que eu ia falar para pastoras que estão com o seu ministério estéril. Eu estou aqui para te dizer, minha irmã, que dessa esterilidade, se você permanecer, é um convite para você cavar poços. Cava os poços, porque tem uma fonte inesgotável, uma fonte, uma água inesgotável que vai saciar a tua sede daquele momento e a de muitos. Você está entendendo? Você só precisa permanecer. Eu estou aqui para te dizer hoje, se você está sob pressão, descansa. Descansa nele. Você está sob pressão. Você está sob pressão, ou só sou eu, é só lá na minha igreja, que aqui não é só bonança, né? Porque tem praia, tem brigadeiro, tem tudo, tem pizza brasileira, tem Tague ao Céu brasileiro, gente. Não é? Mas você precisa, se você está passando por pressão, você precisa descansar. E eu quero te trazer uma boa nova. As pressões, elas adiantam os processos. As pressões aceleram os processos. Então, se você está vivendo uma estação de pressão, Deus está acelerando esse processo. Mas calminha. Se Deus está te acelerando, é porque tu está atrasada, mulher. É porque tu está atrasada. Tu entende? A pastora, mas tu também bate e assopra. É assim. Se Deus está te acelerando, é porque tu está atrasada. Se alinha com o tempo de Deus. Se alinha com o tempo de Deus. Porque se você está sendo acelerada, minha irmã, você está atrasada. Deus está tendo que te acelerar. E quando te acelera é doloroso, minha irmã, seja esperta. Se alinha no tempo de Deus. Que aí tu não vai sofrer dores desnecessárias. Porque tem as dores necessárias. Entende? Porque andar com Deus não é sentar no pudim, não, minha irmã. Pare com esse evangelho coach, por favor. Por favor, andar com Deus, minha irmã, é dores e ranger de dente, mas Ele está com a gente todos os dias, é nisso que nós descansamos. Sabe por que tem mulheres que não têm permanecido? Porque tem escutado muito coach, em vez de ouvir o quê? A palavra. Eu não sou contra coach não, minha irmã, porque eu já fiz vários cursos. Eu sou contra dizer que dentro da palavra nós não vamos passar por tribulações, e que você é isso. Não, tudo é Deus, tudo é sobre Ele, e nele nós avançamos, e no tempo dele, não no nosso tempo. Você entende isso? Então a mulher que ela vai permanecer, ela sabe ouvir a voz do Senhor. E ela sabe que o Senhor, Ele vai concluir toda a boa obra que Ele começou. Porque Ele é o mais interessado que a obra seja concluída. Ele é o mais interessado, sabe? Então, Deus, mulheres, Ele muitas vezes vai nos levar para alguns lugares de perdas. Ele vai nos levar assim para esses lugares. Mas são perdas exteriores, sabe por quê? Porque Ele está cavando lugares em você profundos. Lugares que a traça não pode corroer. Lugares profundos. Você vê perdas no externo. Você vê perdas. Mas o Senhor vê o quê? Propósitos nascendo dessas dores, dessas perdas que você tem sentido. Entende? Então, permanece. Permaneça. Permaneça. Existem alguns processos, minha irmã, que eu sei que a gente quer sair correndo doida. Quer dizer, chama o SAMU que eu vou morrer. Aqui é SAMU também, lá no Nordeste é SAMU que chama a ambulância. Chama o SAMU, eu vou morrer. Eu sei que tem processos difíceis como esse, porque eu também passo por esses processos. E a gente quer correr. Mas, minha irmã, não tem como correr não, o processinho corre atrás de você, viu? Você pode tentar se esconder, mas o processo, ele lhe alcança. Você lembra de Jonas? Tentou correr, mas Deus dá um jeitinho de lhe pegar no meio do caminho. Deus dá um jeitinho de lhe pegar. Então,
Nós precisamos, nesse meio de toda essa tribulação, de todas essas tempestades, todo esse meio desse vendaval, nós precisamos permanecer. A segunda mulher que ela me inspira é uma mulher que tem raízes profundas. E ela o quê? Não se expõe antes do tempo. Como assim, pastor? Uma mulher que você vê que se expõe muito, que fala muito de si, que tem muita performance. E, né, aqui não tem nenhuma mulher dessa, não. É só lá no Texas. Quando nós expomos demais, é porque a gente está escondendo uma falta. A Bíblia diz assim, em Mateus 21, 18 a 22, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus, ele teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Minha gente, eu tive que ler esse versículo umas trocentas vezes, porque eu achava inacreditável. Jesus, que fez tantos lindos milagres, ressuscitou, curou, libertou, olhar para uma pobre da árvore e dizer assim, seca e nunca mais dê frutos. E aí meu marido, ele fez trocentos mestrados em história da igreja. Eu falei nele, me ajuda aqui, que isso não faz sentido para mim. Me ajuda aqui, qual é o bastidores aqui desse versículo, eu preciso entender. E ele me contou que Jesus havia chegado em Jerusalém. E ele havia visto o templo, que tinha só beleza, mas não tinha presença. Ele tinha visto os fariseus, ele tinha visto tudo aquilo que tinham feito com o nome, com a palavra, e nada tinha fruto, era só aparência. E de repente, quando Jesus olha para aquela árvore, e aí ele disse assim para mim, sabe por quê, amor? Porque aquele tipo de árvore, a figueira, primeiro são os frutos que aparecem, não são as folhas. Não, eu acho que eu errei, peraí. É isso mesmo. Primeiro são os frutos, depois as folhas. E aquela árvore estava o quê? Mostrando que já tinha folhas e não tinha frutos algum. Ou seja, estava ali mostrando as folhas, a aparência. E muitas vezes quando você está ali trabalhando para mostrar algo, para expor algo, é porque você está escondendo algo que você não tem, que são os frutos. Você entende? E ali Jesus, o quê? Aquela árvore estava num lugar onde todo mundo passava, ele avistava aquela árvore. E Jesus se aproxima dela com o quê? Com fome, porque ele viu folhas e disse, provavelmente tem frutos. Quando ele chega perto dela, não tinha absolutamente nada. Deus, ele não tem problema com o pecador arrependido. Deus, ele tem problema com o fariseu hipócrita, que fala o que prega, o que não vive, que mostra o que não é. O problema com Deus é com o fariseu hipócrita, não é com o pecador, não, minha irmã. Deus ama o pecador arrependido. Deus não tem problema, não. Se você pecar hoje, Deus lhe perdoa. Se pecar amanhã, Deus lhe perdoa. Mas se você for um hipócrita, um fariseu que tem aparência, mas não tem essência, tem aparência, mas não tem fruto, e as redes sociais estão aí, gente. As redes sociais estão aí para a gente ver e ser enganado com as folhas. A aparência. Hoje em dia, quando alguém diz não, você vai lá, cata no Instagram e diz, olha quantos seguidores tem. Para ver a aparência, para ver se é influente. E eu estou aqui para te dizer, você não precisa ter seguidores para ser alguém influente. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Você entende então? Tudo isso são folhas. E tudo isso está escondendo aquilo que provavelmente você não tem os frutos. Que frutos são esses, pastora? Os frutos do Espírito, minha irmã. Você sabe que eu não sou atraída por dons? Eu sou pastora de igreja, gente. E a pastora bem sabe. A maioria das pessoas são atraídas por dons, por talentos. Eu sou atraída pelo caráter, pelos frutos. Quando eu vejo que aquela mulher e aquele homem é manso e humilde de coração. Como Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando aquela mulher tem uma oportunidade de estar ali acima de alguém, ela é a que mais serve. Quando ela tem uma oportunidade, gente, oh Deus, eu amo a simplicidade. As mulheres que Deus nos estão levantando são mulheres que são simples. São mulheres que são simples demais, que você olha assim, quem é ela? Sim, são essas mulheres que Deus está levantando. Mulheres simples, mas que carregam uma mensagem de autoridade. Porque são simples como Jesus. Simples como Jesus. Você entende? Então, nós precisamos parar
de querer trabalhar nas folhas, na aparência. Nós precisamos investir nas raízes, na essência. Nós precisamos investir naquele lugar onde o céu te aprova. Você precisa parar de querer acelerar que o céu te exponha. Deus me livre querer que o céu me exponha se eu não tiver estrutura. Você entende? Se você não tiver estrutura para que o céu ele te exponha, vai desmoronar. E vai ser feio demais a queda. Nós precisamos ter estrutura. E essa estrutura são as raízes. São as raízes, minha irmã. Então você não precisa trabalhar para que as pessoas te notem. Você não precisa trabalhar, você precisa trabalhar nas raízes, porque é nesse lugar que o céu está te aprovando. É nesse lugar, é nesse lugar. Então cuidado com a exposição fora do tempo. A Isabel sabia disso, lembra? A Bíblia diz assim, ó, que a Isabel, ela engravidou. Diz lá em Lucas 1:24, Isabel era estéril, avançada em idade. E a Bíblia diz então que ela engravidou. E quando ela engravidou, todo mundo ali sabia que ela era estéril e avançada em idade. Quando Isabel, ela engravidou, sabe o que aconteceu? Ela não foi pro Instagram postar igual a gente faria, não, gente. Tô grávida. Agora minha vitória tem sabor de mel. Deus olhou para mim, vocês que lutem. Eu sou a mulher que está tendo algo e carregando algo de Deus do momento. Não. Isabel se escondeu e gerou no secreto durante 5 meses. Você está entendendo que você não pode expor aquilo que não está pronto para nascer? Você não pode expor aquilo que não está enraizado. Você não pode expor. Se você expor, mulher, você não tem estrutura. Você entende tudo que é aquilo que é precioso, Deus ele vai esconder. Ele vai esconder aquilo que é precioso. Então não trabalhe para acelerar esse processo. Descanse em Deus e trabalhe nas raízes. E sabe quais são os frutos que vão te respaldar? Para que você suba, para que você floresça, para que Deus ele te exponha. É os frutos do teu lar, minha irmã. É os frutos do teu lar. O teu lar precisa te respaldar. O teu marido precisa te aprovar. E os teus filhos, a Bíblia diz assim, o marido dela a louva. Você entende? Aí tem um monte de mulher que está querendo o quê? Ser exposta ao casamento desgraçado. Tem um monte de mulher que está querendo ser exposta, não tem nem tempo de qualidade com os filhos. Você entende isso? Dá um passo para dentro. Dá um passo, olha para as tuas raízes. Dá um passo para dentro. Eu me lembro quando o Senhor ele me pediu para parar. Eu já era pastora de igreja. E o Senhor sinalizou através da vida do meu filho. Na época ele tinha 2 aninhos de idade. Eu conto tudo aí nesse meu livro. E eu não entendia porque o ministério estava avançando, a igreja estava crescendo. E a gente acha que esses são folhas. São folhas. E você acha que tudo está fluindo muito bem. Está fluindo muito bem quando a tua casa também está crescendo. A igreja está crescendo. Se a tua casa está estacionada e a igreja está crescendo, tem algum probleminha aí. E eu me lembro que a igreja estava crescendo, só que na igreja eu era uma coisinha. Doce, amável, serva, humilde, linda e maravilhosa. Falava manso com todo mundo. Servia a todos. Mas em casa, gritava. Era brava. Tinha um bico que foi o Satanás que botou em mim. Eu fui liberta, viu? Só pode, gente. Uma cara feia, minha irmã. Uma cara de amargurada. E teve um dia que eu estava ajeitando a mesa. Eu ia receber visita em casa. Meu filho tinha 1 ano e meio. E ele falou com 10 meses. Era um velhinho. Eu tive que botar ele na escola para ele poder ser criança. Que ele parecia um velho. E ele tinha 1 ano e meio. E aí eu me lembro que eu estava ajeitando a casa. Aquela faxina, né? Que a gente faz quando as visitas vão. Só não deixa a visita entrar no closet ou na laundry. Eu fiz aquela faxina. Aí meu filho logo percebeu o movimento, 1 ano e meio, o profeta da casa disse, vai ter visita? Eu disse, vai, filho, porque ele está arrumando a casa. Eu disse, ali já foi uma seta, né? Não foi do inimigo, não, foi de Deus.
Vou, meu filho, vou sim. Aí arrumei a casa todinha, de repente chega o meu marido do trabalho, cansado, com aquele sapato sujo, entrando pela casa, eu, pelo amor de Deus! Eu fiz aquele grito, aquele show, que até a Xuxa ia admirar se ela visse, um show, eu dei uma gritaria, gente. Mais uma sinalização do Senhor, não foi do inimigo, não. De repente a visita chega e sentamos à mesa e a visita derrama um copinho de suco na mesa. Tem problema não, amada. Tá tudo bem. Tá maravilhoso. Se fosse nosso filho, né? Por que ele fez isso, menino? A coisa toda. Irmã tão rindo de nervoso, né? E ali o Espírito Santo... Eu queria que aquela visita fosse embora para me jogar no chão, gente. Que eu estava tão constrangida pelo Espírito Santo. Que ali o Senhor confirmou que realmente eu precisava parar. Eu precisava colocar a minha casa em ordem. Talvez Deus está te fazendo esse convite há tanto tempo. Tu está fingindo que não está vendo. Porque tu sabe que Deus está te pedindo isso. Tu sabe. E aí o Senhor te disse, filho, eu quero que tu volte para o teu lar. Foi difícil, gente. E o Senhor disse, mas tu vai continuar indo para a igreja. Mas tu não vai pregar, tu não vai aconselhar ninguém. E tu vai dizer para ninguém mais te chamar de pastora. Eu disse, obrigada. O Senhor me despiu completamente. Sabe por quê? Porque Deus ele vai trabalhar para não te perder, minha irmã. Deus não se preocupa com os teus títulos, com a tua reputação, porque o teu título de filha é irrevogável. Você entende isso? E ali naquele tempo que o Senhor me pediu para parar, eu parei. E o Senhor me entregou uma palavra tão, tão linda que eu ministro sempre quando o Senhor me conduz, que é de dentro para fora, que eu falo sobre Naamã. Que Naamã estava à frente do exército, era conhecido, ele tinha a armadura conhecida, todos sabiam onde estava Naamã, mas quando ele chegava em casa, quando ele tirava aquela armadura, ele era leproso. Talvez o seu pior você tenha liberado dentro de casa, minha irmã. A tua casa recebe as tuas lepras, os de fora recebem o teu melhor, o do trabalho recebe o teu melhor. Tu é gentil no teu trabalho, tu é serva, tu é delicada, podada nas palavras com as outras pessoas, mas dentro de casa recebe o teu pior. Eu estou vendo algumas irmãs chorando. Eu não estou fazendo isso para te ofender, nem para te afrontar, mas é para te confrontar, porque o confronto traz cura, o confronto alinha. Você precisa voltar para casa, você precisa dar um passo para dentro. Você não pode expor algo que não está pronto dentro de casa. Existe um processo. E talvez você diga, mas Deus vai me pedir tudo. Existem lugares que Deus ele nos dispe completamente para nos encher dele. Para nos encher. E eu encontrei o contentamento, pastora, nesse lugar em casa. Eu não queria nem mais voltar a ser pastora. Deus me livre. Eu não queria mais não. Eu já estava em casa, já não tinha mais título, não tinha mais nada. A gente levantou outros pastores, não tinha mais nada, graças a Deus. Negócio de igreja, glória a Deus, estava dentro de casa com meus filhos. O Senhor disse, ó, não se esconde. Você lembra aquele versículo? Não se esconde uma candeia embaixo da mesa. Coloca no mais alto lugar, para que possa o quê? Iluminar. Foi isso que o Senhor me disse. Aí foi quando nasceu o Rise Up, um projeto de mulheres que eu tenho lá em Dallas, dentro da minha casa, com 7 mulheres, depois foi 12, depois foi 30, e hoje é incontável, a gente nem está mais dentro de casa, porque não cabe. Tudo por quê? Porque alguém escolheu permanecer. Você entende? Então nós precisamos ter nossas raízes curadas, para que os nossos frutos sejam expostos. Deus não expõe nada, minha irmã, que não seja moldado. Não trabalhe para que você seja exposta nesses dias. Deixa Deus ele te curar. Deixa Deus ele te enraizar. Deixa Deus te aprofundar. O poder não... O poder não está nesse microfone, não está nessa plataforma. O poder está lá no teu quarto, quando o céu te autoriza. Quando o céu te dá autoridade, quando o céu te vê e o céu te autoriza. Você está entendendo? Quando ninguém vê, quando ninguém está te vendo, é nesse lugar que começa a adoração. Você sabia disso? Aqui é bonitinho demais adorar. A gente é tão lindo, a gente pula, canta e é maravilhoso, é gostoso. Eu amo a igreja.
É muito bom. Mas é muito fácil. Porque tá todo mundo no mesmo clima. Mas em casa, minha irmã, quando tu vê aquele marido insuportável, porque tem uns neguinhos que tem, eu não vou mentir. Aquele marido insuportável, amargo. Os filhos desobedientes. Você precisa ser o termostato da tua casa. O que é um termostato, pastora? Você equilibra o ambiente, porque tu é uma mulher curada. E a mulher curada, ela traz cura. Ela é uma fonte de cura. Tu é uma mulher profunda, tu vai trazer a presença de Deus para aquele lugar. Então não se distrai querendo trabalhar nas folhas, não, mulher. Se preocupa com os frutos. Se preocupa com os frutos, em nome de Jesus. Seja o tipo de pessoa que o que você fala, Jesus, seja o tipo de pessoa que o que você fala tão alto que você não precisa falar de si mesma. Seja esse tipo de pessoa, uma mulher frutífera. Não queira ser uma mulher conhecida, não. Queira ser uma mulher frutífera, mulher. Uma mulher frutífera. Então Jesus olha para aquela árvore e diz assim, nunca mais dê frutos. Jesus, ele expôs o que ela era, que ela estava escondendo. Entende? Então talvez Jesus está indo até você e não está tendo frutos. Você na sua vida não está alimentando a Jesus. Você precisa transbordar frutos. Os dons o Senhor nos dá, mas os frutos somos nós que transbordamos para Ele. E como eu vou ter fruto, pastora? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Você entende? Nós precisamos permanecer na fonte. Nós precisamos permanecer nele. E é sobre ele. Tudo volta para ele. A última mulher. Uma mulher profunda. Ela vive em níveis de obediência e renúncias profundas. Essa mulher que me inspira. Uma mulher profunda, ela vive em níveis de renúncia e obediências. Lá em Lucas 1, 26 a 38, eu não vou ler, mas você depois leia, por favor. Diz assim, que Maria estava se preparando para o casamento dela, gente. Era uma jovem, estava ali vivendo a estação do seu casamento. Ela ia casar com José, ia ser a coisa mais linda. Eu acredito nos dias de hoje que ela já tinha visto o vestido, ela já tinha visto o local, e o fotógrafo, e o vídeo, tudo. E aí veio Deus e mudou absolutamente tudo. E Maria precisou entrar num lugar de quê? De renúncia. Mas quando Deus ele te chamar para esse lugar, mulher, quando Deus ele te chamar para este lugar, você sempre vai ter uma escolha. E as mulheres que escolhem ser profundas, elas vão renunciar. E eu sei que renunciar ao ilícito é muito fácil, porque a gente renuncia, né? A mentira, a pornografia, se não renunciou, renuncia, mulher, isso é ilícito. A gente renuncia essas coisas, não é? Mas Deus está chamando mulheres que vão renunciar até aquilo que é lícito, para entrar dentro da vontade dEle, se alinhar no propósito dEle. Porque tem coisas que é para a irmã do teu lado, mas não é para tu. E é lícito, você entende? É lícito, é bom, é de paz, mas não é para tu. Tu entende? Então mulheres que Deus está chamando para essa profundidade são mulheres que vão renunciar até mesmo aquele que é lícito. Você vai andar num lugar profundo de renúncias e obediência. Foi isso que Maria fez. A Bíblia diz assim, Maria ficou o quê? Atordoada. E ela perguntou, como será isso que eu sou virgem? Talvez Deus tenha te pedido coisas, tenha liberado coisas na sua vida, e você está tipo com Maria, atordoada. Como vai ser? Como Deus vai fazer? Eu sei, eu recebo palavras que parece que Deus errou de endereço. Eu sei que contigo é assim também. Diz, não, Deus errou, não tem condições. Aí o anjo diz assim para Maria, diz assim, descerá sobre ti o Espírito de Deus. Descerá sobre ti o Espírito de Deus. Você entende? Quando Deus ele libera algo sobre a sua vida, Ele mesmo se responsabiliza de fazer aquilo acontecer. Tu entende? Tu não precisa fazer nada. Tu não precisa fazer nada. Quando Deus ele libera algo sobre ti, Ele mesmo se responsabiliza. Foi isso que Ele fez. O Espírito descerá sobre ti, mulher. Para de se desesperar como vai ser, como Deus vai fazer.
E Deus está mexendo e bagunçando tudo, como Ele fez na minha vida, na tua também. Descerá sobre ti o Espírito. Quando Maria recebe essa palavra, minha irmã, ela nem questiona mais. Porque se descerá sobre nós o Espírito, é responsabilidade dEle. É Ele que faz, é Ele que desfaz. É Ele que quebra. Ele faz todas as coisas, gente. E talvez você está vivendo uma estação que Deus está te quebrando. Eu me lembro quando eu vivi uma estação que Deus estava me quebrando. Eu não entendia por que aquilo tudo. E o Senhor me disse assim: ó filha, toda mulher que eu quero usar, primeiro eu vou quebrar. Primeiro eu vou quebrar, porque eu vou fazer da minha forma, do meu jeito. Talvez Deus está te quebrando, porque Deus está te dando uma nova estrutura, para tu receber aquilo que Ele tem de novo para a tua vida. Porque com a estrutura velha não vai caber, mulher, não vai caber. Se entrega, se rende. Não fica desesperada perguntando como vai ser, só se entrega. Porque quando um vaso se rende nas mãos do oleiro, ele sabe exatamente o que é que o oleiro está fazendo. Ele é oleiro, não é a gente não. Ele sabe o que faz. Ele já viu o final da obra. A gente não sabe de nada, ele sabe de tudo. Só se rende. Só se rende, porque enquanto a gente não se rende, nós sofremos dores desnecessárias. Você entende? Então ali Maria decidiu o quê? Renunciar ao seu sonho. Renunciar, e não acho que foi uma renuncinha assim não, gente. Ela podia ser apedrejada, porque ela ia se encontrar grávida, estando dada a casamento. Ela podia ser apedrejada. E ali, quando ela disse ao Espírito Santo assim, ó, que ela entrega uma palavra-chave, eu quero finalizar com isso. Ela diz assim, ó: se faz comigo como o meu Senhor quer. Ei, ali ela não sabia se José ia aceitá-la. Ali ela não sabia se ela ia ser apedrejada. Porque obedecer, sabendo tudo que vai acontecer é fácil, mas não sabendo de nada. Você entende? Maria não sabia se José ia comprar essa visão que ela teve sozinha. Eu sei que tem vezes que Deus te entrega uma visão que teu marido está entendendo nada. Não é? Está entendendo? Parece que o homem está no outro mundo, gente. Meu Deus, acorda. Senhor, acorda os homens, Pai. Desculpa aí, vocês, meus irmãos. Mas os homens precisam acordar. Deus, acorda os homens. Esse tem sido o meu clamor. Chacoalhe os sacerdotes, Senhor. Faz com que os ajuntamentos sejam só churrasco. Faz um ajuntamento de fogo, de paixão, de lágrimas. Faz um ajuntamento de jejum. Faz um ajuntamento, Senhor, de homens pegando fogo. Faz um ajuntamento desse, Deus. Ei! Mas mulher, tu tá aí nesse tempo inteiro e parece que o homem tá adormecido. Isso não estava no meu script, mas o Espírito me manda liberar isso. O homem parece que está adormecido. Eu estou aqui para te dizer, faz como Isabel, continua gerando. Continua gerando no secreto. Continua obedecendo o Senhor, porque Ele vai se responsabilizar de convencer o homem, como fez com José. Você entende? José podia ter deixado Maria. Apareceu um anjo para José e disse: sou eu que estou fazendo. Sou eu que estou fazendo. Deixa que o Espírito convence. Essa obra não é sua. Essa obra não é sua. O Espírito Santo é que faz o que ninguém pode fazer. Tu entende? Eu sei que o desgramento é um abençoado, mas continua gerando. Gerando no secreto. Gera no secreto, em nome de Jesus. Não desiste não. E aí Maria diz: faz comigo como o Senhor quer. Maria engravida. Porque Deus entrega coisas preciosas para mulheres que o quê? Mulheres o quê? Que têm raízes profundas, que permanecem, que não se expõem e que renunciam e andam em obediência. Deus entregou no ventre de uma mulher simples. Que pode nascer do teu ventre estéril. De Isabel nasceu o profeta João Batista. De um lugar de simplicidade, Deus está levantando mulheres que são simples como Maria, que tem uma essência simples, e é desse lugar que Jesus vai nascer, que vai nascer algo poderoso de Jesus. E aí quando acontece, Maria obedece,
Jesus é sendo gerado em Maria. Maria vai para um tempo de manjedoura. Quando Deus libera algo sobre a sua vida, minha irmã, espera isso que Deus ele liberou ganhar estrutura, como Isabel fez. Maria se escondeu lá na manjedoura, lugar simples, para que nascesse o Filho, aquele que nos salvou. Tu está entendendo? Quero que você fique de pé do seu lugar. Você sabe que carregar a glória de Deus vai requerer renúncias. Não são pouquinhas não, minha irmã. São muitas renúncias. E algumas vezes você não se aprofundou em Deus porque você ainda não renunciou. Tu não quer renunciar a esse relacionamento que Deus está te pedindo. Tu não quer renunciar ao microfone para colocar a tua casa em ordem. Tu não quer sair do trabalho para tu voltar para o teu lar. Eu não sei o que Deus está te pedindo, mas eu sei que Ele está, porque Ele disse que estava para eu liberar essa palavra. Então se tu está aqui, é para tu, não é para tua amiga não. Eu quero te pedir que você seja como Maria, uma mulher que renuncia, que carrega a glória de Deus, uma mulher simples. Talvez essa noite Deus ele está pedindo teus poucos pães, teus poucos peixinhos, mas Deus vai alimentar uma multidão se tu entregar. Deus vai alimentar uma multidão. Deus te chama para esse lugar de entrega e de renúncia. Eu quero te chamar para vir aqui na frente, para que a gente possa orar juntas. Sabe, o ambiente que Deus ele vai te reconstruir é num lugar invisível. Não se ofenda com Deus. Não se ofenda porque Deus está expondo a tua amiga. A mulher que inspira é a mulher que não se compara. Tu lembra quando Maria engravidou? E aí o Senhor disse que o anjo falou, vai lá para casa de Isabel. Porque na jornada Deus sempre vai te conectar com mulheres que estão gerando algo parecido com você. E não é para você se comparar não, mulher. É para vocês gerarem juntas. A mulher profunda não se compara. A mulher profunda não se compara. Ela gera juntos. A Bíblia diz que Maria e Isabel se encontraram e o ventre de Isabel estremeceu. Você precisa reconhecer a outra mulher e o que ela carrega. Porque uma mulher profunda, ela não se compara. E ela não trabalha para abafar aquela que Deus está fazendo algo extraordinário. Aquilo que Maria carregava, talvez Isabel podia pensar, é maior do que eu carrego. Não tem isso de maior não, gente. Tudo se completa porque é tudo sobre o reino. É tudo por Ele, é tudo para Ele. Então essa noite eu te convido, mulheres. E talvez seja o convite que você está aceitando mais perigoso da tua vida. Porque as pontes vão ser quebradas hoje. As pontes para aquela vidinha de mesmice, de crente domingueiro. Porque eu vou orar muito para que o Senhor te acorde, para você orar, para você jejuar, para você ter um tempo com Ele, para você ter uma vida de devoção com Ele. Uma vida de devoção não é só aquele momento que você para ter um devocional ali, umas meia horinha, não. A tua vida é uma devoção, mulher. A tua vida é uma pregação. Esse é o meu evangelho, I'm sorry. Esse é o meu evangelho, de dentro para fora, de dentro para fora. Eu quero falar para mulheres aqui que têm tomado outros caminhos, diferente dos propósitos que Deus liberou na sua vida. Talvez Deus está te marcando e te ferindo nessa estação, porque isso é uma isca de Deus para te atrair para Ele. É uma isca de Deus. Eu sinto muito forte no meu espírito, como o Senhor dizendo, isso é uma isca para te atrair de volta, para te alinhar de volta, mulher. Oh Espírito Santo, nós estamos aqui essa noite, Senhor, rendidas na tua presença, Pai. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Sonda-nos, Deus, que nos conhece. Que nos conhece e vê, Deus, se há algo em nós, Senhor, se há algo em nós que nós precisamos entregar, que nós precisamos nos render, que nós precisamos deixar, que nós precisamos, Senhor, nos arrepender. Sonda-nos, Deus, e nos leva para esse lugar, Senhor.
Nos leve, Espírito Santo, para esse lugar de encontro contigo. Em nome do Senhor Jesus, para esse lugar de recomeço. Ei, essa noite é uma noite de recomeço. O Senhor está te levando para aquele lugar onde Ele vai aprofundar as tuas raízes. Você vê morte, mas o Senhor vê propósito. Você vê dor, mas Deus, Ele vê propósito.